Bebam água. E aí, tudo bem? Mais um vídeo sobre taxas, mais um vídeo sobre revenue. E lembrando que eu faço esse vídeo para você aqui com vários objetivos diferentes para vários públicos diferentes. Por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, por exemplo, esse tema específico desse vídeo é um tema bem amplo, certo? Porque, por exemplo, se você nunca foi para Irlanda, se você nunca estudou nada sobre Irlanda, você não faz ideia de como funcionam os impostos na Irlanda. Mas se você mora na Irlanda, você sabe como é que funciona. Então, você pode olhar assim, mas isso aí eu já sei, mas eu tô fazendo conteúdo de vários públicos diferentes para que eu possa contemplar a maioria das pessoas e que eu possa abranger, que eu possa ajudar do leigo até o residente, né? Que normalmente o residente já tem um conhecimento muito maior. Também, às vezes, o que eu tô falando aqui pode parecer um pouco óbvio para você, mas é sempre bom falar óbvio, porque às vezes muita gente que tá de fora fica colocando achismo na nossa cabeça e a gente toma aquele achismo como verdade e a gente acaba perdendo dinheiro, e isso que não pode acontecer, a gente não pode perder dinheiro. Esse é meu principal objetivo para com você, certo? Então vamos lá, eu preciso declarar imposto de renda na Irlanda? Bom, por que muita gente me pergunta isso? Porque o pessoal sabe como é que funciona no Brasil e eles sempre tentam passar para cá. No Brasil é assim, na Irlanda é como? É igual? Bom, não. No Brasil acontece da seguinte forma: a maioria dos brasileiros, eles são simplesmente isentos de imposto de renda. Então eles não têm a necessidade de declarar porque eles recebem um salário baixo. Porque se você recebe um salário menor que R$ 2.500 por mês, você fica praticamente isento de imposto. Seu salário anual fica muito baixo e o governo meio que precisa declarar. A maioria das pessoas do Brasil está nessa faixa de salário, né? Então, eles não têm a necessidade de declarar. Porém, não é assim que acontece aqui na Irlanda. Por quê? Na Irlanda, você precisa declarar sim. Você só é isento de imposto de renda na Irlanda se você receber um valor de salário inferior a 3.000 euros no ano. Então, se você receber um valor menor que 3.000 euros no ano, aí você é isento. Você conhece alguém que recebe 3.000 euros por ano? Porque se você receber 3.000 euros por ano, vamos lá, 12 meses, você recebe 250 por mês e 57 euros por semana. Praticamente impossível você ficar nesse valor inferior a 3.000 euros por ano, certo? Não vou falar ninguém, porque sempre tem um ou outro, mas quase ninguém é isento de imposto de renda, certo? Normalmente acontece quando você tem alguma renda extra, quando você tem algum segundo trabalho, por exemplo. Provavelmente deve acontecer nessa situação, mas, por exemplo, num trabalho fixo que você vai todos os dias da semana ou toda semana, muito dificilmente você vai ser isento de imposto de renda nesse caso, certo? Mas eu sou estudante, eu sou isento de imposto de renda. O revenue tá lambendo os beiços quando você fala isso. Quando você não é isento de imposto de renda, bebê. Contanto que você seja um trabalhador normal, certo? Tem um cadastro, um registro lá no My Account. Você trabalha para uma empresa, que seria empresa, qualquer tipo de organização, qualquer tipo de empreendimento, pub, restaurante. Mas eu não trabalho para uma empresa. Trabalha. Se você trabalha para outra pessoa, você trabalha para uma empresa. Se você trabalha para mim, você trabalha para uma empresa. Se você é um trabalhador que trabalha para alguém, para alguma empresa, você tá dentro desses padrões que eu vou falar agora. De modo que a Irlandinha de Mel, ele não te dá a possibilidade de escolher se você declara imposto ou não, porque como você trabalha para outra pessoa, ele é responsável por te pagar com o imposto já debitado. Então, se você receber o dinheiro, o dinheiro já caiu na conta já com o imposto embutido. Você já recebe o dinheiro com a facada. Você não tem a opção de escolher. Não quero pagar imposto. Então, não tem essa opção. Aí você pode perguntar pra mim: Felipe, como é que funciona as taxas então? Já que você tá falando que eu não tenho opção, então me explique como é que é, porque eu quero estar preparado psicologicamente para o baque. No primeiro salário, normalmente, você recebe uma taxa de 41% de imposto, porque elas são encaixadas como emergenciais. Quando você é taxado como emergencial, você tem a obrigatoriedade, o revenue praticamente te obriga, né? Porque você não vai ficar sendo taxado 41% sempre. 41% é quase metade do seu salário. Você não vai ficar trabalhando para ter o salário cortado, certo? Então, o revenue praticamente te obriga.
Ó, você precisa falar para mim quanto você vai ganhar por ano, para saber se você vai ganhar um valor acima de 13 mil ou abaixo de 13 mil, porque acima de 13 mil você começa a pagar o USC, que é o Universal Social Charge, e abaixo disso você é isento do USC, certo? Mas você não é isento do imposto sobre o salário. Você precisa informar o salário anual, você precisa informar a frequência que você vai receber o salário, se você vai receber por semana, 15 dias, mensal, enfim, você precisa informar isso. E às vezes você precisa informar o tipo de trabalho, às vezes não, aí vai de você. Se você não souber essas informações, você pergunta para a empresa: vem cá, como é que faz? Normalmente as empresas fazem o cadastro do funcionário e você tem a responsabilidade de ajustar seus rate bands conforme você coloca as suas empresas, conforme você cadastra suas empresas. Se for a primeira empresa, aí você não vai ter problema algum, porque se a empresa te cadastrar, já vai estar tudo cadastradinho, vai estar tudo bonitinho, você não precisa fazer nada. Beleza, ajeitei minha situação, não estou devendo mais, não estou pagando mais a taxa emergencial. Como que funcionam as minhas taxas agora? As taxas, elas são de no mínimo 20%. Ah, mas eu sou estudante, mas eu sou filho do presidente, mas eu sou não sei o que, eu sou europeu, eu sou estudante, mas eu não sei o que. Então, as taxas elas funcionam de forma igual para todo mundo. Não importa se você é loura, morena, grande, alta, pequeno, careca, cabelo, europeu, não é? Porém, tem alguns detalhes que você precisa se atentar. Por quê? Você trabalha o ano inteiro, certo? Depois que você trabalha o ano inteiro, o ano acabou. Hey, Happy New Year! Aí você tem a possibilidade de fazer a declaração de imposto de renda do ano anterior. O ano acabou, o Revenue vai passar a regra na sua conta, vai ver se você pagou taxa a mais ou a menos, ou pagou o certo de taxa. Normalmente as pessoas têm 35.300 para receber por ano, certo? Quando você recebe mais que esse valor, a porcentagem que você recebe mais desse valor, você é taxado 40%. Então vamos dizer que você recebe 36.300. Esses mil a mais, você é taxado 40%. Se você recebe de 35.300 para baixo, você vai ser taxado 20%. Vamos dizer que você recebeu 30 mil no ano, exemplo. E teve algum momento do ano que você começou a fazer 80 horas, 90 horas. Voltou ao normal depois, começou a fazer 40 horas, para 20, 30 horas até. E foi taxado um pouco menos. Você pode ter sido algum momento do ano que você foi taxado 30, 40%. Quando acabou o ano, você ficou com 30 mil, certo? Você não preencheu o requisito de ser taxado 40% no ano. Então o Revenue faz o quê? Ele, não, beleza, teve um momento do ano que eu te taxei a mais, o que eu vou fazer? Tirar o dinheiro de volta, de boa. O dinheiro não se perde, mas você tem que ir lá e pedir. Você tem que chegar lá, opa, pera aí, nesse momento do ano aqui eu fui taxado um pouco mais, você tem a possibilidade de me devolver? Não, manda a conta aí que eu faço. Você manda a conta, eles fazem tranquilo, beleza? Tô falando isso porque muita gente me pergunta também: mas eu fui taxado a mais, no momento do ano eu vou perder esse dinheiro. Você nunca perde nenhum dinheiro. A partir do momento em que você chega lá, se atenta, faz a declaração de forma correta, você não perde dinheiro, certo? Puxando esse gancho, eu vou te dar uma dica especial aqui. Se você for fazer a sua declaração de imposto de renda, sempre procure um profissional qualificado para te ajudar, para que você não perca dinheiro. Você pode fazer sozinho? Pode, contanto que você faça correto. Mas para você fazer correto, você tem que estudar bastante, porque cada caso é um caso. Mas lembra que seu vizinho tá te falando de alguma coisa e tal? O seu vizinhozinho do mal, o Steve, muitas vezes ele não tem a mesma situação que você. Se o seu vizinho chegou um dia antes que você na Irlanda, ele já tem uma situação totalmente diferente da sua. Nenhuma situação é exatamente igual a outra. É igual sangue. Sangue não é exatamente um igual ao outro. Digital, cada um tem a sua, exatamente funciona o Revenue. Não adianta comparar um caso com outro, não adianta comparar seu caso com a sua namorada, não adianta comparar seu caso com o seu colega de trabalho. Cada caso é um caso, certo? Você precisa estudar o seu caso. Mas se você, por exemplo, for casado, não adianta você estudar taxa de solteiro, porque você é casado. Se você tiver filhos, por exemplo, você tem que estudar o fato de você ter filhos. Não adianta você ignorar isso. Mas fulano falou que não pode. Sim, mas fulano às vezes não tem filho, então para ele tanto faz. Na maioria das vezes o profissional vai cortar caminho, ele vai ter um conhecimento, ele vai chegar com experiência e vai te aconselhar a depender do seu caso. Às vezes você vai descobrir alguma coisa que você nem poderia reclamar, para que você possa ganhar o máximo de dinheiro possível, para que você possa perder o mínimo de dinheiro possível, beleza? Se você tiver alguma dica, sugestão, proposição também, se você quiser fazer alguma proposta indecente de trabalho, de negócios, amo propostas dessas. Se você quiser conversar sobre investimentos também, ou sobre
sobre qualquer outro assunto. Se você quiser perguntar alguma coisa desse vídeo ou de qualquer um outro, chama aqui no Insta que a gente conversa, beleza? É nóis, tamo junto.